Evangelho do dia. Mateus capítulo 10, versículos 26 a 33, 21 de junho de 2020, 12º domingo do tempo comum. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. O medo nos acompanha. O medo tem feito muita gente se fechar no seu mundinho para se sentir protegido. O medo nos faz colocar grades, levantar muros cada vez mais altos, trancar as portas, colocar cadeados, criar condomínios fechados. Temos medo da doença, do desemprego, do futuro, do outro. Neste tempo de pandemia, por exemplo, por medo da doença, passamos a ficar com medo do outro. Qualquer um pode estar carregando a doença e me infectar. Espirra perto de alguém para ver se a pessoa não corre ou te olha torto. O medo é também um grande impedimento ao anúncio do Evangelho e à sincera profissão de fé. Por medo de serem criticados ou desprezados, muitos deixam de falar de Deus. Por medo ou vergonha, muitos omitem diante dos falsos valores que têm dominado a sociedade. Alguns exemplos. Atualmente se faz amor, não se vive o amor. Famílias têm nascido por acidente, não por planejamento. Primeiro se faz o filho, depois se pensa onde vão viver e comer. Casamento não é mais para a vida toda. Se não der certo, separa. Dizem que é normal, e isso se tornou certo. A vida do ser humano se tornou relativa. Se estiver nos atrapalhando, pode matar. Fetos, crianças, velhos são as maiores vítimas. O medo de magoar o outro tem feito muita gente ficar calado diante dessas situações. No Evangelho, Jesus repete 3 vezes: Não tenhais medo, ao enviar os apóstolos em missão. Pois quem tem medo não é mais livre. O medo paralisa a pessoa. E Jesus aponta 3 tipos de medo. Medo das pessoas, medo da morte, medo do futuro. Medo das pessoas. Não tenhais medo dos homens. Refere-se ao medo de pregar a verdade, medo de magoar o outro ao falar que a prática do adultério está errada, a falta de perdão não deve existir, que falta compaixão, que falta o amor ao próximo. Não há nada escondido que não possa ser revelado ou conhecido. Ou seja, todos somos seres humanos, todos pecamos, e hora ou outra as pessoas descobrem nossas falhas. A verdade deve ser dita, doa a quem doer. A mensagem de Jesus deve chegar em todo canto. Medo da morte. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temos que ter medo de perder a salvação. A vida terrena é passageira. Teve um começo e terá um fim. A salvação é eterna. Às vezes temos medo dos que ameaçam tirar a nossa vida de imediato, mas não tememos aqueles que nos conduzem aos pecados que podem nos levar à morte eterna. Tem gente que teme que quem tem um revólver na mão, mas não teme aquele que está oferecendo uma droga ou um convite para pecar. Medo do futuro. Não tenhais medo. Às vezes nem sabe de quê,
mas tem medo do que pode acontecer qualquer coisa ruim. Deus é providente. Enquanto estamos indo com milho para moer, Deus está voltando com o fubá. São Paulo ensina: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se Deus cuida dos pássaros, tanto mais cuidará de nós, seus filhos. Não tenhais medo dos homens, tende confiança em Deus. O Evangelho tem uma promessa: quem se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. E uma advertência: quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós do Covid-19 de nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Paróquia Santíssimo Sacramento, faça o seu login, se inscreva, nos ajude a alcançar 1000 inscrições. A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.